Tô eu aqui tomando um chazinho, uma tarde aqui chuvosa. E aí eu tava pensando que hoje foi o dia que realmente eu expliquei pro meu filho de 14 anos sobre manifestação. Porque o que que acontece? Ele enxerga, né, eu fazendo os vídeos, ele escuta eu conversando com a câmera e olhando YouTubes direto. E ele meio que me questionou. E aí eu me dei por conta, assim, o quanto as pessoas que não entendem absolutamente nada sobre manifestação é porque não tiveram oportunidade de escutar alguém que explicasse de uma maneira simples. Porque as pessoas têm mania de fazer sei lá, um rodeio, sabe? Fazer tudo firula. E a gente que leiga, né, que nem eu no caso, tu começa a ouvir essas coisas, tu começa a pensar, a pessoa é doida, ou a pessoa é muito inteligente, né, um físico que fala de física quântica, de como é que chama? Vidas paralelas e, enfim, né, infinitas linhas de tempo, né? Então, sei lá, tu pensa que ou é doido ou tu é muito burra pra entender aquilo, né? E aí eu fiquei me perguntando quanta gente que pensa, né, que não entende nada de manifestação só porque nunca escutou um exemplo simples. Porque o que que acontece? Então eu vou falar pra vocês, deixa eu largar aqui o chá antes que eu faça bobagem, porque eu sou desastrada. Vou falar pra vocês o seguinte, eu tava indo levar o meu filho pros escoteiros, né, que é em outra cidade, eu moro no interior e eu tava levando ele pra cidade. E aí ele meio que me questionou, assim, nós estávamos conversando sobre isso, assim, né, sobre meus vídeos, e ele me questionou a questão da manifestação. Gente, eu tentei explicar pra ele da forma mais fácil possível. Tem 14 anos. E eu expliquei pra ele aquela história que todo mundo que fala sobre manifestação, que tem um pouquinho mais de senso e tino, assim, conta que é a história do rádio, da sintonia do rádio. Porque não adianta tu ficar falando em manifestação e querer que a pessoa realmente entenda, consiga fazer suas cocriações, né? Entenda todo o processo para mudar sua frequência e tal. Se tu ficar falando com muitas firulas, muitas dificuldades, linguagem difícil, sabe? Não adianta. Eu falo porque eu várias vezes não entendi as coisas. Enfim, daí contei pra ele que eu mostrei o rádio, porque meu rádio sim ainda é de girar. Mostrei pra ele que é como se fosse uma frequência de rádio. O rádio tem várias estações. E pra ti conseguir cair lá do pagodinho e ir lá pro rock and roll, tu precisa ir mexendo aquela sintonia até que tu vai encontrar aquela frequência. E aí, tu encontrando a frequência, tu para ali e fica ali onde tu quer. E a gente é exatamente a mesma coisa, né? São várias vidas que a gente tem, várias linhas de tempo. Tem a Michelle aqui agora, tem a Michelle já na praia, que ela quer tanto, tem a Michelle viajando de motorhome, que ela quer tanto, tem a Michelle talvez numa situação pior, que graças a Deus já deixei pra trás, e a Michelle agora está numa frequência, né, onde ela está hoje, só que ela já está mudando a sintonia interna dela, eu já estou mudando a minha frequência interna com várias atitudes pequenas que eu estou já mudando do que eu era e que eu sou agora, e daqui um tempinho a minha frequência vai encontrar aquela frequência que eu quero estar, que é, por exemplo, vamos dizer, na praia. Em resumo, tá? Eu entendi que para te encontrar o lugar que tu quer estar, primeiro que quando tu sabe exatamente onde tu quer estar, é porque é uma vida que já existe. Tudo que tu quer muito é porque já existe. Tu só precisa encontrar. É louco, mas é isso, tá? Eu tenho certeza que a minha linha de tempo da praia já tá tinindo só me esperando. Eu tenho certeza absoluta. E eu tô numa transformação interna porque a frequência primeiro precisa ser mudada internamente. E as pessoas têm mania de achar que, eu vou entrar nesse processo de manifestação, as coisas primeiro vão mudar para depois eu mudar também. Por exemplo, crença de escassez. Eu primeiro preciso ter dinheiro para depois eu mudar como minha frequência interna. Gente, não é assim. É primeiro mudar a frequência interna para depois eu conquistar o dinheiro. Entendeu?
É contrário do que a maioria quer. A maioria tem uma ansiedade e acha que é primeiro o exterior que vai mudar para depois mudar o interior, mas não é. Então, eu tô num processo de pequenas mudanças de atitudes com minha autoconfiança, com não deixar mais as pessoas pisarem em mim, me humilharem, com não querer agradar todo mundo, tô conseguindo dizer muito mais nãos, com me dar o valor em relação a meninos, né, porque eu sou solteira, sou hétero, e antes o pouco me sustentava, a migalha me satisfazia, coisas que não me fazem mais. Então, assim, eu já percebi várias pequenas mudanças e como eu tenho uma fé muito grande e o meu entendimento hoje é que primeiro tu se transforma internamente para depois as coisas acontecerem, eu tô em paz com isso. Porque eu sei que sim, eu já estou no processo da abundância, sabe? Abundância não é somente tu encontrar já o lugar que tu quer, o dinheiro que tu quer. A abundância começa já nas pequenas mudanças. Então eu já estou no estado de abundância. Eu só estou sintonizando meu rádio para encontrar minha linha do tempo na praia. E eu expliquei isso para ele no rádio. Entendeu? Tô no pagode, quero lá no rock. Para eu poder ir no rock, eu preciso mexer a sintonia fina, devagarinho, até chegar no rock. E isso é processo interno. Entendeu? E é sobre isso, gente. Infelizmente, a gente não teve esses conhecimentos. Nossa geração, minha geração de pais, que eu acredito que muita gente vai se identificar, nunca falaria sobre esse tipo de coisa. Eu pensei várias vezes, falo ou não falo pra ele sobre manifestação, cocriação, porque com o meu mais velho de 19 eu converso bastante porque ele tem a cabeça bem diferente, assim, ele é muito esperto, ele é bem ligado nessas coisas e ele acredita nas coisas que eu falo e ele fala muita coisa com muito mais ênfase e esmiuçado, assim, que às vezes eu fico apavorada de onde é que ele sabe essas coisas. Então, com o meu de 14 eu tinha um pouco de receio, porque ele é mais um normalzão, assim, sabe? Ele é mais um menino de 14 anos aborrecente. E quando eu falei isso pra ele, ele entendeu. E eu usei o exemplo do quê? Ele é apaixonado por boxe. E ele tem uns pensamentos grandes do boxe. Só que ao mesmo tempo ele tem autoestima muito ruim, né? Ele é muito inseguro e tal. E aí eu falei pra ele, Gustavo, continua com o teu pensamento, continua acreditando, sabe? Mantenha a tua frequência alta, a tua vibração alta, a tua animação. Sim, vão ter momentos, meu filho, que tu vai... Ai, meu Deus, não acontece nada, não sai do lugar, tu vai desanimar. Mas volta, isso é normal acontecer, tu não pode dar importância pra isso, entendeu? Tu tem que continuar acreditando no teu sonho. A maioria das pessoas tem uma ansiedade tão grande que elas desistem no meio do caminho. E tá aí o problema. E sim, eu falo por experiência própria. Só que agora, como eu tô num processo de totalmente confiança e entendimento, que não é de um dia pro outro, eu tô tranquila. Então foi o que eu tentei falar pra ele, até pra realmente ele acreditar nos sonhos dele, sabe? Porque a gente tem mania de, às vezes, menosprezar o sonho dos nossos filhos. Os pais da gente fizeram muito isso com a gente, sabe? Ah, isso é coisa de preguiçoso. Ah, isso é coisa de vagabundo. Isso não vai dar certo. Isso é muito pra ti. Tu não vai dar conta. Meu Deus, gente, né? Todo mundo sabe o que eu tô falando. Então, assim, vamos ajudar essa geração nova, vamos nos ajudar, sabe? A nós encontrar as nossas linhas de tempo que fazem sentido pra gente, que deixa a gente feliz. Porque a gente feliz, a gente vibra alto e o mundo agradece. É uma coisa ampla, não é só individual. Mas enfim, bora, gente. Era só isso mesmo, era só pra falar que de um exemplo fácil para entendimento e que eu falei pro meu filho de 14 anos. Então eu acho que, enfim, se quiserem comentar, se acham legal, se não acham legal ter essas conversas com os filhos, eu ter tido ou não tido, enfim, tô aqui aberta. Mas eu fiz isso e tô com o coração tranquilo. Tá bom? Beijo, gente! Tchau!